No episódio anterior, contamos um pouco sobre como o capitalismo primitivo e a revolução comercial criaram um cenário propício para a revolução industrial do século XVIII e como o processo produtivo e as condições de trabalho evoluíram. No século XIX, os Estados Unidos começaram a se posicionar como um país ascendente e dominante em termos econômicos. As atividades fabris e comerciais começaram a surgir com bastante força em várias regiões do país, principalmente naquelas em que a concentração de habitantes era maior, por oferecerem maior contingente de mão de obra produtiva e também de potenciais compradores de produtos. As regiões com menores concentrações de pessoas e aquelas caracterizadas como áreas rurais não eram priorizadas pelas indústrias e comerciantes. Evidentemente, esta atitude acarretou um grande problema, o desabastecimento das pequenas cidades. Os empresários, produtores e comerciantes resolveram essa questão, criando a figura do vendedor ambulante, ou seja, o vendedor solitário que levava produtos utilizando meios de transporte como carruagem, carroça, trem. Naquela época o trem já começava a ser importante como meio de transporte, cavalo e barco, para atender a uma demanda pequena, mas constante. Essas estruturas ambulantes acabaram dando mobilidade aos produtos, ou seja, a distribuição passou a ser coberta por esse tipo de entrega. Dessa maneira, podemos acompanhar a evolução da distribuição das mercadorias com o uso de formas diferenciadas de venda de produtos. Com isso, na virada do século XIX para o século XX, o comerciante, quando se permitia ser criativo, vendia em grande escala e passava a ter muito poder e muito mais força na negociação com os fabricantes. A história da rede de varejo Sears retrata bem os avanços ocorridos no processo de distribuição no final do século XIX. Os Estados Unidos da América, no final de 1880, eram compostos por 38 estados. Sua população total era de 58 milhões, dos quais aproximadamente 65% vivia em áreas rurais. Richard Sears era um agente da estação de trem de Minneapolis, Minnesota, e atuava como um vendedor ambulante ou caixeiro viajante, como se dizia na época, para adquirir uma renda extra. Vendia madeira serrada e carvão aos residentes locais. Mais tarde, Sears acabou comprando um mostruário de relógios, composto por placas não desejadas por um joalheiro da vizinhança, passando a vendê-los com lucro substancioso para agentes de estação de trem de outras cidades, que por sua vez revendiam aos residentes. Com o sucesso de sua iniciativa, ele requisitou mais relógios para revenda. Moveu seu negócio para Chicago e, por meio de um anúncio no jornal, teve a oportunidade de contratar Alva Roebuck, dando início a uma associação de dois nomes que se tornaram muito famosos. Em 1893, incorporaram a firma com o nome de Sears, Roebuck Company, especializada em entrega de produtos pedidos por reembolso postal. Por volta de 1895, a empresa já produzia um catálogo de 532 páginas com muitos artigos como sapatos, fogões, mobília, instrumentos musicais, celas, bicicletas, carrinhos de bebê e outros, além dos relógios e das joias. Foi dessa forma que no final do século XIX, esse pequeno comerciante chamado Sears criou o sistema de vendas por reembolso postal, ou seja, venda à distância, não necessariamente com a presença de um caixeiro viajante, mas com a presença de um representante local para fazer todo o trabalho. O sistema de Sears foi aperfeiçoado pelo correio americano, que utilizava diversas estratégias para enviar correspondências e produtos para os seus destinatários. No próximo episódio, vamos falar sobre a força do comércio impulsionando a tecnologia. Até lá!